Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Falemos com o Senhor nessa hora. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, Criador dos céus e da terra, em cuja presença a Igreja do Senhor está presente em oração e súplica por teus favores, por tua graça, pela obra salvífica do Senhor, sobre a vida do homem, sobre a vida, Senhor, de todos nós pecadores, que somos carentes, meu Deus, e necessitados do teu perdão e da mão, Senhor, poderosa do Senhor nos resgatando do caminho do erro, da morte e da perdição eterna, e nos conduzindo, Pai, para o caminho da vida eterna, por meio do teu sangue derramado na cruz do Calvário, segundo o sacrifício que o Senhor fez por nós, cumprindo a vontade do Pai, realizando em si mesmo a nossa redenção e nos dando a vida eterna por ti, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, que o teu Espírito adentre a cada lar, em todo lugar. Senhor, que toda a família seja grandemente abençoada. Pai querido e amado, e se porventura, meu Deus, alguém nesta hora estiver participando conosco, que seja, meu Pai, tudo que estaremos estudando, meditando, refletindo nesta hora, um canal de bênção do Senhor, da tua palavra, para o coração dessa pessoa, produzindo milagre, produzindo, meu Pai, o poder do Senhor manifestando em suas vidas, para lhes abrir o entendimento e lhes dar força da palavra, força e vida, meu Deus, para poder suportar os dias maus e vencer pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, e neles temos a vida eterna, pois assim o Senhor nos deu, assim o Senhor determinou, e assim o Senhor nos garantiu, que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. E nós cremos no Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, é um prazer novamente poder adentrar ao seu lar, aonde você estiver, e compartilhar com você a palavra do Senhor. Nesta noite eu quero compartilhar algo especial com você. E quando eu digo algo especial, eu digo de coisas aprofundadas da palavra de Deus, que é muito bom que nós pensemos acerca disso, que nós nos coloquemos em propósito de reflexão, para que cresçamos em tudo na graça que nos é concedida por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu quero abordar esta noite, eu quero refletir juntamente com você que está aí, que está participando e que vai estar assistindo esse vídeo, acerca da criação presciente de Deus e o seu governo sobre a história, tendo por base a criação, que está lá relatada no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, aonde diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como está relatado, Deus cria os céus, Deus cria a terra. Criados os céus e a terra, então Deus agora tem o seu domínio, ou o que podemos chamar de seu reino, com seus súditos, seus primeiros súditos. E os primeiros súditos do Senhor são os súditos espirituais, os seres espirituais. Estamos falando, evidentemente, dos anjos, né? Independente da hierarquia angelical que os tais ocupam. Mas estamos falando de Deus e dos anjos. E criado Deus, os céus e a terra, né? Criando assim também, depois de criar os céus e a terra, Deus criando os anjos, em determinado momento, não sabemos ao certo, a palavra, as escrituras sagradas não nos relata esse fato, mas o fato é que há uma rebelião nos céus, há uma rebelião na casa de Deus, e essa rebelião
ela pode ser relatada e pode ser conferida no livro de Isaías, no capítulo 14, versos 12 a 15, aonde podemos observar a presunção e a queda do maligno. Há historiadores, ou até corrente de pensamentos, que alegam e até contestam que essa porção de Isaías esteja falando de outra coisa e não da queda do maligno. Acerca disso, não nos cabe o mérito ou o demérito da discussão, porque como servo de Deus, como pastor, eu creio nas Escrituras. E a teologia, para mim, ela é um instrumento para que, no estudo da Bíblia, eu a compreenda melhor, não porque a teologia faz da Bíblia verdadeira, mas porque a Bíblia torna a teologia uma ferramenta de estudo eficaz e útil, para que compreendamos melhor os fatos e os eventos que ocorreram ao longo da história, das civilizações e da cultura desses povos. Então, quero deixar bem claro que, para mim, a teologia é uma ferramenta valiosa e preciosa, indispensável, para que, no estudo da Bíblia, por meio da teologia, nós possamos ter uma compreensão melhor de tempo, de espaço, de cultura e de civilização. Mas não que a teologia vá validar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus por si só, ela é autossuficiente, porque por si já se diz, é palavra de Deus. Amém? Então em Isaías 14, do versículo 12 a 15, há uma rebelião no céu. Em determinado momento, a casa de Deus se vê ali perturbada por um ser da ordem dos querubins que começa a promover ali uma agitação. A agitação essa que no relato de Isaías 14, do verso 12 ao 15, ele nos faz entender por meio das Escrituras que ele quer se elevar da forma mais elevada possível, a atingir um ponto que ele possa, então, ocupar um lugar aonde ele possa estabelecer um trono, um domínio, um poder paralelo ao poder de Deus. E é evidente que em Isaías 14, do versículo 12 a 15, a palavra do Senhor claramente já nos diz o que acontece com esse ser angelical e com a sua presunção e juízo imediato de Deus com a sua queda. Porque ele cai do seu estado angelical e se torna o pai da mentira, homicida e o pai do pecado. E aí, o que nós vemos aqui? Nós vemos então que há uma batalha nos céus. Essa batalha nos céus, ela é um evento que começa a história, o pano de fundo, que no meu entendimento, ela escreve a história da humanidade e de tudo que nós vivemos. Porque o pecado começa no céu. O pecado começa na casa de Deus, aonde um dos seus filhos, os anjos, quando eu falo filhos, eu falo criaturas, e não de Jesus Cristo, o unigênito de Deus. Amém? Então, um dos seus filhos, um dos seres espirituais, angelicais, da ordem dos querubins, que é da segunda ordem angelical, abaixo, concomitante aos serafins, responsáveis pela adoração, responsáveis pela guarda da santidade de Deus, esse querubim, primeiro ele tem a presunção de estabelecer um domínio, um trono, que fosse paralelo ao de Deus, ao do Senhor Criador. E aqui Deus logo o sentencia em juízo.
Mas uma vez julgado e uma vez culpado e condenado, ele precisava ser destituído da sua condição e da sua habitação. E para isso há uma batalha no céu. E a derrota é eminente do maligno. E a sua derrota eminente, ela pode ser verificada no livro de Apocalipse, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12, aonde nós temos lá Miguel, o campeão de Deus. E diz lá que batalhou Miguel contra o maligno e o venceu. E também diz lá em Apocalipse 12, versículo 4, que na sua queda, o maligno, ele traz terça parte das estrelas arrastada com ele, ou seduzido por sua cauda. A cauda aqui é uma extensão de poder, é uma extensão de influência do maligno sobre essa terça parte dos anjos que ele consegue trazer para o seu lado em ato de rebeldia contra Deus. E, obviamente, quando Deus executa juízo e dá ordem a Miguel para pelejar e expulsá-lo do céu, esses anjos são lançados na terra, deixando bem claro que quando eles são lançados na terra, como está lá em Gênesis ou Bereshit, no capítulo 1, no verso 1, Deus já havia criado céus e terra. Então, nós estamos tendo um evento de pecado ocorrendo no céu. Então, em um tempo indefinido que nós não sabemos ao certo explicar, né, esses anjos, eles agora julgados, são lançados na terra que já é criada. E quem é que peleja contra essa terça parte de anjos caídos, de anjos rebeldes? Miguel, o campeão de Deus, né? E traz os anjos caídos, né? O maligno, o Satanás, ele traz consigo terça parte dos anjos que foram seduzidos por sua influência maléfica, por sua influência pecaminosa. Lembrando que os anjos são citados nas Escrituras desde Gênesis capítulo 3, versículo 24, onde vemos ali a menção de um querubim guardando a árvore da vida para que o homem e a mulher, após pecarem, não comessem desse fruto da árvore da vida e vivesse de forma imortal uma inimizade com Deus, aonde a criação presciente de Deus fosse comprometida. Porque nós temos indagações e às vezes não temos a quem perguntar. E tampouco quem se propõe a nos responder algumas coisas. Você pode estar se perguntando, e por que você acha, Pastor Rogério, que você é a pessoa mais indicada, ou adequada, ou capaz para responder? Meu irmão, minha irmã, eu não penso nada disso. O que eu sei é que Deus me deu um dom. E esse dom é o dom de ensinar. E é isso que eu faço. E o que ensino é de Deus, porque vem da palavra de Deus. Mas você não é obrigado a aceitar. Né? Jesus diz que a palavra dele é para ser ouvida. E se ouvida e aceita, produz fé. E essa fé tem poder de salvação. Romanos 10, 13. Da mesma forma, crendo eu na palavra do Senhor e sendo salva pela graça por meio da mesma que manifesta a fé em meu coração, eu ensino porque creio na palavra de Deus. Ensino porque gosto. E ensino porque entendo que não há mistério na criação, que não há enigma no porquê Deus criou o homem. Por que Deus criou o homem se sabia que ele iria pecar? Por que Deus criou o inimigo se sabia que ele ia pecar? Por que Deus fez isso se sabia que ia dar errado? Nós constantemente estamos nos deparando
com esses questionamentos, com esses confrontos, esses embates de pessoas que, sem ter respostas para essas questões, elas preferem ignorar a sua fé, ignorar o compromisso que tem com o chamado à salvação, porque Cristo não derramou seu sangue na cruz de forma vã, ele derramou de forma objetiva, e o objetivo era que todo aquele que nele cresce tenha direito à vida eterna. Romanos 8,31, Paulo nos escreve dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo o seu unigênito, aquele que esteve com ele desde sempre, mas o entregou para que em sacrifício perfeito, voluntário quer dizer de boa vontade, ele não veio obrigado, o entregou para a nossa redenção, para reconstrução de um contrato, de uma aliança, e uma aliança dessa vez inquebrável, uma aliança que não pode ser desfeita. O fato do indivíduo rejeitar essa aliança e ir para o inferno é uma opção dele, é o exercício do livre-arbítrio, ignorando a consciência e o juízo que é arbitrado nesse tribunal da consciência. Mas temos que estarmos atentos que, independente das nossas escolhas, a salvação ela é garantida porque ela é pela graça. E essa graça é fruto do amor de Deus. É fruto de uma atitude de Deus de olhar para nós e nos querer, porque nós somos dele. Porque de toda a criatura e de toda a criação, em Gênesis 1:26, Deus, ele decreta: agora façamos. E façamos o homem. E esse ser criado, ele vai ter habilidades e capacidades que nós daremos que Deus nos daria para que ele pudesse se relacionar com Deus. Ou seja, Deus nos deu capacidade para que nós tenhamos condições de estabelecer um relacionamento com Deus. Os anjos também foram criados com inteligência, sabedoria, dotados de poderes. Eles podem realizar sinais extraordinários, eles podem realizar milagres, porque tudo isso está na atribuição angelical, porque é função do anjo, porque Deus assim os capacita para tais coisas. Assim também quis Deus compartilhar, ou seja, Deus quis estabelecer um relacionamento em que nós pudéssemos desfrutar de capacidades, de habilidades que Ele está nos dando para que nós possamos representá-lo na terra da forma tal como Ele assim quer. Quando diz que Deus decreta que nós sejamos feitos à sua imagem e semelhança, a imagem de Deus, ou a imago Dei, como está escrito no latim, essa imagem e semelhança não é que nós somos iguais a Deus, mas nós temos em nós habilidades, capacidades, atribuições, ou seja, obrigações, deveres e direitos que Deus nos confere, Ele nos outorga, para que nós possamos representá-lo como coroa, como governante da criação terrena, assim como Deus é governante de toda a criação. Mas, como eu já havia falado antes, os anjos eles são citados desde Gênesis 3:24, quando, com a queda do homem, com o pecado do homem, ele é posto para fora do jardim, e ali é posto um querubim para guardar o caminho da árvore da vida, para que ele não coma desse fruto e viva uma imortalidade de inimizade com Deus.
A outra questão também está em Apocalipse, quando João, recebendo as revelações de Deus acerca das últimas coisas, ele, se vendo temeroso, ele se prostra aos pés daquele anjo para adorar o anjo. E o anjo o repreende. O anjo diz para ele: olha, não faça essa coisa, não faça isso. Eu sou conservo seu. O anjo está ali relatando a João uma condição dele, de que a função dele é uma função de estar auxiliando o homem, e ele diz assim: sou conservo seu, dos profetas e de todos que guardam a palavra de Deus. E o anjo adverte: não faça isso. Só faça isso perante Deus. Só adore a Deus. Apocalipse 22, do versículo 8 ao versículo 9. E vemos aí, em algumas circunstâncias, em alguns momentos emotivos de culto, pessoas cultuando anjos. Pessoas centralizando anjos no culto e esquecendo que o centro do culto é Cristo. Hipervalorizando a presença angelical, como se a presença de Cristo já não estivesse ali. É muito comum, em alguns segmentos, os irmãos estarem um pouco desanimados ou cansados, e de repente um irmão, ele mais cheio de graça, e digo, graça não é graça vamos assim, de entretenimento, mas é graça mesmo. Ele veio de casa disposto a cultuar, ele está com seu coração aberto a se relacionar com Deus por meio do culto, por meio da adoração, por meio da veneração à santidade de Deus. E ele diz: irmãos, eu posso sentir, aleluia, glória a Deus, a presença do anjo do Senhor aqui. E aí a igreja que estava praticamente em um estado de velório, de repente ela se inflama. E todo mundo fica, e glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e sapateia, pula e grita, e todo mundo parece assim, parece que acendeu um pavio, e esse pavio ele vai queimando, e quando chega nos explosivos, estoura tudo. Meu irmão, minha irmã, quem sou eu para te criticar? Mas o que eu quero dizer para você, que o que te motiva é o Espírito Santo. O que te motiva não é a presença do anjo. Nesse exato momento eu creio que o anjo do Senhor está comigo aqui. Qual anjo? Vários. De todos que me guardam. E que te guarda também. Mas a questão, meu irmão, a questão, minha irmã, é que temos que cultuar a Deus. Temos que reverenciar a Deus e não aos anjos. E a gente tem visto um misticismo, a gente tem visto um desserviço de culto vergonhoso de pessoas que se prestam a pegar a fé, pegar a liturgia de culto e transformar isso em uma coisa comercial. Venha, porque aqui o anjo do Senhor movimenta as águas, aleluias. E aí você vai, você está desesperado. Você já não suporta mais o sermão do seu pastor, né? Quando ele começa a falar, você já sabe qual é o segundo tópico, o terceiro tópico e o seguimento do tópico, né? Porque a gente prega em parte aquilo que a gente estuda, a gente prega em parte aquilo que Deus nos dá iluminação pelas Escrituras, e em parte a gente pega a pregação de outros colegas pastores e olha que bênção, olha, eu vou aplicar isso serve. É plágio? Não é plágio. Você está pegando o que é bom e está repassando. Você está compartilhando o que é bom. Você está compartilhando o que é bom. Agora, o que você não pode é transformar o seu culto num circo. Porque aí você está adorando a quem? Você está prestando uma reverência a quem? Meu irmão, minha irmã, a criação presciente de Deus e o seu governo sobre a história é o assunto que nós estaremos abordando. Então já falei da rebelião no céu, com base em Isaías 14, do verso 12 ao 15, da presunção e queda do maligno.
Já falei da batalha no céu, né? E a derrota do maligno através do campeão instituído por Deus, o arcanjo Miguel, com referência à Bíblia em Apocalipse 12, do verso 7 ao verso 12. E nesse mesmo capítulo de Apocalipse, no versículo 4, fala do quanto a influência de Satanás ela é exercida na esfera celestial, lá na casa de Deus, a ponto de trazer terça parte, de seduzir terça parte com a sua cauda. Porque quando ele cai com essa terça parte. Também já falei agora, recente, que os anjos são mencionados nas Escrituras em diversas situações das Escrituras. Desde Gênesis a Apocalipse, como já falei aqui. E citei a questão desse querubim que guarda o caminho para que o homem não coma da árvore da vida e viva uma imortalidade aonde a presciência, a criação presciente de Deus, ela fica impossibilitada de promover a redenção do homem, conforme foi prometido lá em Gênesis 3,15, que a semente da mulher pisaria na cabeça da semente da serpente. É notório também, sobre a questão de servir aos anjos, que grande parte de cultos, especificamente alguns cultos mais inflamados ou denominados pentecostais, alguns irmãos fazem muita confusão entre a presença de Deus e a necessidade do anjo. Meu irmão, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e livra aquele que teme a Deus. Salmo 37, versículo 5 e 4. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus e livra. Isso é fato. Está escrito, não há o que questionar. Então, não é questão de cultuar anjo. É questão de você entender que eles estão ali como conservo, prestando um serviço do qual você também faz parte do serviço. Muito bem. E ele adverte a João que não é para se prostrar diante dele em ato de adoração, porque a adoração é cabível somente a Deus. O próprio Deus falou isso para Satanás, quando Satanás foi tentá-lo no deserto. Também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Também está escrito, somente ao Senhor seu Deus adorarás e a Ele servirás. Então, até aqui a palavra, ela não se contradiz, ela só confirma e reafirma aquilo que ela é. Palavra de Deus. Vemos também a questão de que são espíritos invisíveis. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do versículo 16, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 16, diz acerca dos anjos e da questão da invisibilidade, né? Jesus, ele fala acerca dos anjos lá no Evangelho de Lucas. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, no versículo 16, em Jesus, tudo foi criado nos céus e na terra, visível e invisível. Tanto, aí fala aqui sobre tronos, domínios, principados, potestade, tudo foi criado por Jesus. Sem Jesus, nada foi criado. Você pode estar se perguntando, a criação presciente de Deus e o seu governo sobre a história. Qual é o propósito disso? Se você ficar até o final do vídeo, você vai entender isso com a gente. Amém? Vemos também uma teofania, né? O vídeo aqui deu uma pausada, mas vemos uma teofania, onde 3 anjos aparecem para Abraão e lhe fala acerca do nascimento de Isaque, né? Querubim, como eu já falei antes, ele é um anjo vamos dizer assim, de uma ordem
de segunda ordem, concomitante aos serafins, e ele é visto na visão de Ezequiel como um ser com 4 asas, 4 rostos, e tendo aparência de touro, de homem, de leão e de águia. Ezequiel 1, do versículo 1 ao versículo 10. Eu não vou entrar na explicação dessa teofania, porque não é o objetivo do nosso estudo nesse momento. Posteriormente, podemos falar acerca disso. Em Gênesis 1, o Senhor criou o céu e a terra. E sabia de tudo que ia acontecer. Mas ele tem o controle da história, ele tem o governo da história. Deus, ao criar o homem, lá em Gênesis 1:26, ele sabia que o homem ia cair. Mas ainda assim criou. Poxa, mas se ele sabia que o homem ia cair, por que criou? Porque foi uma criação presciente. É como você dar algo ao seu filho, mesmo sabendo que ele vai fazer mau uso. Ah, mas você vai dizer assim, pastor, eu não dou não. Se eu sei que ele vai desperdiçar, eu vou dar para quê? É verdade, eu também concordo, também não faria. Mas, meu amado, minha amada, tem um pequeno detalhe aqui. Você não é Deus, tampouco eu. A gente enxerga o que está diante dos nossos olhos. Deus não. Então a gente tem que entender que criar o homem, mesmo sabendo que era para cair, fazia parte do propósito de Deus. Estava nos decretos de Deus. Estava na vontade de Deus. Né? No querer absoluto de Deus. Salmo 8, versículo 4. O salmista diz assim: quem é o homem para que Deus lhe dê tanta atenção? Mas no versículo 5, nós temos uma resposta a esse questionamento. Que está lá. Mas um pouco menor do que os anjos o fez e o tornou governante sobre a criação, sobre a terra. É fato que dentro dos estudos acadêmicos biológicos, da biologia, nós temos 5 reinos, aonde o 6º reino, que seria o reino humano, ele acaba sucumbindo por conta do pecado. E aí esse reino ele passa a ser administrado por Satanás, que veio para roubou o reino da terra da mão do homem, matar, levou o homem à condição de morte pela desobediência, destruir, porque fez com que o homem, ao sair do Éden, ele se dissolvesse e se espalhasse pela terra de uma tal maneira que aqueles que no começo eram família acabaram se tornando rivais, inimigos, ao ponto de brigarem entre si ao transcorrer da história, ao longo da história. E isso é um fato, né? A outra coisa é, dentro da criação do homem, nós vemos que Deus criara os anjos de uma forma única, né? A palavra de Deus diz que Deus criou os anjos. E não relata de que forma Deus criou os anjos. E então podemos conceber pela palavra que da mesma forma como Deus criou todas as coisas, criou os anjos. Né? Haja e houve. Mas na questão do homem, né? Desculpa falar homem, é força de caipira, né? Na questão do homem, Deus parece, ou ele tem a intenção de nos despertar, de nos chamar, para que nós estejamos atentos a alguma coisa que ele quer nos revelar de forma progressiva. Então chamamos isso de revelação progressiva de Deus. Mas uma revelação progressiva que se dá de forma gradual. E ele não diz haja, ele diz façamos, por decreto, e dá o entender de que ele está ali manipulando o pó da terra, e após manipular esse pó, ele dá a forma que ele queria que tivesse a forma, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem é feito ao vivente.
podemos ver que espírito em grego é psique, como consciência. O pneuma, como essência de vida, como essência do pensamento. Psique como emoções. E pneuma como essência, né, de vida, essência de espiritualidade. Em hebraico, vemos como ruá, que podemos atribuir como um vento soprado. Porém, Deus o faz alma vivente. Deus lhe traz uma consciência, né? Deus lhe dá uma alma consciência, uma consciência para que ele possa saber distinguir entre o bem e o mal, e o certo e o errado, conforme Deus assim o queria que ele fosse. Mas o homem cai, né? E logo com a queda vem o juízo, e logo com o juízo vem a promessa de redenção. E aí podemos ver então o início da graça de Deus sendo revelada de forma gradual e progressiva, porque Deus criou o homem por um propósito maior. E a criação presciente de Deus fazia com que o homem, mesmo caindo, ele atenderia ao propósito da criação do Senhor. Amém? Em Gênesis 3, 22 e 23 e 24, para não comer da árvore da vida e viver para sempre uma inimizade com Deus, ele é posto para fora do jardim. Jesus, cumprimento da promessa do Éden, em João 3,16, ele veio para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E isso já é, né, dentro da centralidade dessa escritura, Deus estabelecendo uma aliança, um contrato, em que ele quer que o homem se reconcilie com ele, que o homem comece a ter um relacionamento com ele, e esse relacionamento se dá pela pessoa de seu Filho Jesus Cristo, né, e de tudo aquilo que nós já conhecemos da história, que ele nasce de uma virgem, que ele cresce e que ele exerce seu ministério com quase 30 anos, e durante 3 anos ele fez as suas maravilhas e se entregou à cruz, se permitiu a morte, né? Ressuscitou da morte, subiu aos céus, glorificando seu corpo, para que no corpo dele todos sejamos glorificados também. Romanos 10,13 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Romanos 10,17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10,13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Tá, mas até agora você pode estar se perguntando, e qual é a relação disso tudo com a criação presciente de Deus e o seu governo sobre a história? Olha, se você está prestando bem atenção no que eu estou te falando, eu estou dizendo para você que Deus criou o homem sabendo que ele ia pecar. E eu falei que eu não daria algo ao meu filho, ou à minha filha, ou a alguém que eu gosto, sabendo que ele iria desperdiçar isso. E acredito que você também não. Mas também me coloquei numa condição que acho que você concorda comigo, que nós não somos Deus. O nosso saber é limitado, a nossa visão é de alcance limitado. Deus não. Deus é presciente. Então, vejamos aqui. Após ressuscitado, a primeira mulher a encontrar com Jesus, a ir ao sepulcro e ver Jesus, é Maria Madalena. E chegando lá, em determinado momento, ela quer tocar no Senhor, porque a chama pelo nome, ela está ali feliz, porque o Senhor ressuscitou. E o Senhor diz: olha, não me toque, porque ainda não ascendi ao Pai. É uma passagem das Escrituras que nos parece um pouco confusa. Porque não me toque, eu ainda não subi ao Pai. Mas em momento nenhum, Jesus sobe ao Pai. Ele fica aqui 40 dias comendo e bebendo, para depois, no Monte das Oliveiras,
ele subia aos céus, diante dos seus. O que Jesus está querendo dizer ali é que assim como ele foi o sacrifício perfeito para redenção de todo aquele que crer nele para a salvação, que naquele momento, que assim como ele se deu em batismo sem necessidade, que o próprio João questionou o seu batismo, você vem a mim, quem tem que ir a você sou eu. João, façamos conforme exemplo. O que Jesus está dizendo ali é exemplo. João, vamos dar exemplo? João, você sabe para que veio. E você sabe por que eu vim. Então vamos dar exemplo. Então, o Senhor Jesus agora, ressuscitado, tendo vencido a morte, tendo vencido o inferno, tendo pisado na cabeça de Satanás, ele pega seu corpo glorificado, sendo primícia dos mortos e primogênito dos mortos, ele apresenta esse corpo ao Pai como o primeiro de todos os salvos, que serão salvos, a saber, no seu sacrifício, pelo derramamento do seu sangue, pela fé na sua palavra, pela obediência à sua palavra, pelo seguir o seu caminho, por andar na sua vontade, por se afastar das obras infrutíferas das trevas, para se enquadrar dentro de Gálatas 5,16, que diz lá, os frutos do Espírito e a obra da carne. Então o que acontece? Jesus ali está glorificando o seu próprio corpo, para que nessa glorificação diante do Pai, nós também, na ressurreição daquele dia, ressuscitemos glorificados. E aí a gente vai dar seguimento e já estou terminando. E diz assim, certos doutores da lei, Jesus passando, questionaram Jesus dizendo, mestre, a mulher teve 7 maridos. A gente sabe, de forma coerente, que era impossível que uma mulher ficasse viúva 7 vezes e nenhum desses homens fosse capaz de gerar um filho e essa mulher fosse incapaz de conceber. Percebe-se nitidamente que trata-se de uma incoerência, de uma situação de constrangimento para tentar embaraçar Jesus nos seus ensinamentos, para desviar Jesus daquilo que é o seu propósito, o propósito de cumprir a vontade do Pai. E Jesus então para e responde para eles. Porque eles perguntam, no reino de Deus, porque ali tinha fariseus que acreditavam em anjos, ressurreição, né? E acreditavam nessa questão de vida após morte. Tinha os saduceus que acreditavam no sono da alma, que morreu, acabou. E tinha ali os herodianos, que eram religiosos mais partidaristas da questão monárquica, subserviente, né, do poder romano. Tinha ali, dentro dos fariseus, da turba dos fariseus, aqueles que lidavam com o manuseio e interpretação, ou a exegese, ou a hermenêutica, né, das escrituras, que dentre eles tinha a sua facção extremista chamada Zelote, da qual Barrabás fazia parte, e que se acreditava que em nome da libertação de Israel do poder do jugo romano, até mesmo a violência era permitido. Então havia ali um conflito de interesses políticos, religiosos, muito grande. Um conflito de interesses que girava em torno de tudo menos da salvação. E Jesus diz, olha, vocês erram por ignorância. Porque se vocês conhecessem as Escrituras, saberiam que no reino do meu Pai, vocês serão semelhantes aos filhos de Deus, que não têm necessidade dessas coisas terrenas, tal como casamento, tal como responsabilidade conjugal, tal como a questão da procriação, tal como a questão da questão de gênero, de macho e fêmea.
No reino de Deus vocês serão como os filhos de Deus. E nós bem sabemos que os anjos são assexuados, os anjos, eles não se reproduzem, foram criados todos em um único momento, né? O ponto máximo que eu quero chegar agora, e já estou encerrando, é que o céu, ele ficou defasado. Porque com a queda de Satanás e de terça parte dos seus seguidores, essa terça parte ficou vazia lá em cima. E aí Jesus fala para aqueles religiosos, diz assim, olha, vocês erram por ignorância. Se realmente conhecessem as Escrituras, viriam que o destino do homem é ser semelhante aos filhos de Deus. E vocês não terão necessidade dessas coisas para essa era, para esse tempo. Porque o tempo vindouro será um outro tempo, será uma outra história, será um outro governo, será uma outra realidade a ser vivida e presenciada somente por aqueles que experimentarão isso. E aí, a gente pode entender também, quando Jesus, antes de ascender ao Pai, lá em João 14, verso 1, 2, né? Ele diz assim, olha, não fiquem com o coração de vocês enlutados. Eu vou preparar o lugar de vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo. Que vocês participem comigo. Assim como eu e o Pai temos comunhão, temos unidade, vocês terão comunhão comigo e com o Pai. E ainda que aqueles discípulos não entendessem isso, o Senhor já estava lhes revelando coisas futuras, mistérios futuros. Em Mateus 22, versículo 14, nós temos também outra passagem das Escrituras muito mal compreendida, aonde nós lemos que muitos são chamados, isso é verdade. O chamado à salvação é universal, mas a salvação, ela é específica. O chamado é para todos, mas a salvação, ela é como a semente daquele semeador que só vai dar fruto se cair em terra boa. Porque se cair em solos inadequados, eles não darão sementes para a vida eterna. Porque haverá situações que vão impedir que essa semente cresça, e a semente não dando fruto, se não dá fruto, não tem vida. Se não tem vida, não há esperança. E ali diz assim, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mateus 22, 14. Se entendermos isso de forma errônea, vamos pensar que Deus está sendo seletivo. E aí você vai me perguntar assim, Deus não tem o poder de ser seletivo? Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser. Mas não é. Dentro do aspecto das Escrituras, o que podemos entender do caráter de Deus. Porque Deus não faz injustiça sobre Deus não faz justiça sobre injustiça. Por quê? Deus vai chamar todos e vai separar um grupinho. Olha, vocês vão entrar, vocês não. Não. Muitos são chamados, mas poucos são aprovados. Tenta entender o chamado à salvação como um concurso público para a vida eterna, aonde a matéria é dada, aonde a oportunidade é dada, a inscrição é aberta a todos que estão aptos a concorrer. A questão é, você se preparou para esse concurso? Você está apto a participar do concurso? Você vai sair desse concurso como? Jubiloso porque você tem consciência de que na sua avaliação você foi bem, Deus esteve com você, você estava com Deus, você estava na vontade, na centralidade da vontade de Deus, aleluias, louvado seja o seu nome, e você então está confiante que não suas obras, mas que a graça de Deus, ela é suficiente
para encher a consciência sua de fé, encher a consciência sua de esperança, a ponto de você entender que o seu pecado, que é perdoado pelo seu arrependimento, mediante o sacrifício contínuo de Cristo, eterno e perfeito, ele se desfaz. Você não esquece do pecado. O seu pecado está ali, para você lembrar e não fazer mais. Embora você vá praticar outros pecados que vão ter compensação de peso semelhante. Porém, a graça te traz refrigério. Paulo diz que aonde o pecado se mostrou como um fermento, uma massa que aumenta de proporção descomunal, a graça de Deus, ela é muito superior a ponto de fazer com que essa massa fique retida e ela não cause a asfixia, ela não cause a imobilidade do salvo. Então muitos são chamados, mas poucos são aprovados. E por que são aprovados? Porque não servem a Deus. Servem aos seus próprios propósitos. Servem aos seus próprios interesses. O coração não está voltado em almas que estão sofrendo no mundo. O coração não está voltado em pessoas que estão carentes e sedentas de Deus, mas sim voltados para os prazeres dessa vida e em oferecer às pessoas aquilo que elas querem. A salvação não tem o objetivo de me oferecer aquilo que eu quero, porque eu quero pecar, e pecar desenfreadamente é o que eu quero. A minha consciência me diz que se eu pecar de forma premeditada, eu vou cometer homicídio doloso, ou vou cometer suicídio premeditado. E isso me leva ao inferno. Mas se eu peco de forma involuntária, porque isso está na minha natureza, porque isso está nesta limitação ainda nesta vida, então logo a graça de Deus ela é grande, ela é suficiente para me promover redenção e perdão por meio do sangue de Cristo, que adentrando ao santuário celestial pelo seu sangue, como sumo sacerdote, apresenta diante de Deus um sacrifício único, agradável e perfeito, a saber, pelo seu sangue. E aí você vai me dizer assim, para concluir, pastor, que o senhor já falou demais, eu também acho. A criação presciente de Deus e o governo, e o seu governo sobre a história, meu irmão, Deus sabia, minha irmã, Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia de tudo que a gente ia fazer, que eu estou fazendo agora, que você está fazendo aí, o que eu estou falando aqui, o que você está pensando a meu respeito. Ah, você quer saber o que eu estou pensando a seu respeito? Eu não estou preocupado. Eu estou empenhado em fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Abre a boca e fala. Então eu estou abrindo a boca e estou falando. Que assim diz o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala com você esta noite. Ah, não é o Espírito que fala? Então ignore. Mas se você tem ouvidos e você é de Deus, Jesus diz que todo aquele que é de Deus ouve a sua voz. Mas aquele que não é, não ouve. Amém? Lembrando que não tem chave Pix, que não tem nada pedindo nada de você. Eu não estou pedindo nem para você ficar participando se você não quiser. Mas é minha opção fazer e deixar gravar. Se você quiser ver, será uma bênção para você. Porque já é uma bênção para mim, como privilégio, poder estar aqui. Que eu não sei, eu posso dormir hoje e o Senhor me levar, e amanhã você vai estar assistindo um vídeo de alguém que já não está mais entre os vivos aqui na terra, mas está entre os salvos na glória de Deus, aleluias. Então não estou muito preocupado com o que você vai pensar de mim. Mas eu tenho a responsabilidade de passar para você, meu irmão, minha irmã, o que te aguarda. Amém? Porque tem muita gente aí achando que vai andar em rua de ouro. Né? Eu vou desfilar em rua de ouro. Ah, e o mar de cristal.
Ah, não. Uma certa vez alguém me perguntou se um pet de estimação estaria no céu. Eu falei, não vai estar não, minha querida, não vai não. Mas por quê, pastor? Por quê? Eu falei, porque na cruz só tinha Jesus, um homem, para resgatar o homem. Na cruz não tinha nenhum pet pendurado lá, dado por Deus para representar a redenção dos animais. E tudo isso foi criado por Deus para que nós, por meio dessas criaturas, nós desenvolvêssemos afeto, desenvolvêssemos relacionamentos, tanto com os racionais, que somos nós, seres humanos, com os irracionais, que são os que nós temos como pet, né? Como animais de estimação, animais domésticos. Mas a verdade é que na vida eterna, na glória, no reino de Hashem, não há espaço para tais coisas. Não há espaço. A rua de ouro que você vai andar, você está entendendo? Não vai ter muita importância diante da grandeza de onde você vai estar. Porque eu queria saber o que você vai fazer com uma maleta cheia de riqueza no deserto do Saara. Você vai comprar o quê? Você vai mandar em quem? Você vai ostentar o quê? Não sei. Cada um tem a sua megalomania, né? Cada um tem o seu jeito, suas manias de grandeza. Mas o que eu quero passar para você, encerrando, é: quem você vai ser no dia da ressurreição, quando Cristo te chamar? Você vai ser aquele que vai ser despertado por Deus para ter corpo glorificado e assumir sua forma angelical e compor a corte da terça parte que está lá esperando por você, como está lá em João 14, verso 1, 2. Porque anjos não se reproduzem. Criados só foram uma vez. Mas Deus criou homens na terra, um pouco menor do que os anjos, para que por meio de Cristo chegássemos à estatura de anjos e pudéssemos povoar o céu. Agora, há uma questão que você também tem que ponderar. Não, pastor, eu não quero esse negócio de céu, não quero esse negócio de anjo. Eu certo vi um artista falar que ele queria ir para o inferno porque ele achava que o céu talvez fosse muito monótono. E o inferno era mais agitadinho, mais animadinho, ele queria ir para lá. Mas eu quero dizer para você que o inferno foi criado para Satanás e seus demônios. O pecador, olha, presta bem atenção, lê meus lábios, o pecador ressuscitado, que vai ser ressuscitado por último. Primeiro é a ressurreição dos salvos. Primeiro os que estiverem dormindo no Senhor. Segundo, no mesmo momento, concomitantemente, de forma assim, como eu pisquei o olho, os que estiverem ainda aqui na terra vivos. Porque esses formarão a corte de juízo que irá julgar o mundo. E irá julgar os anjos, inclusive Satanás. Inclusive os anjos que se encontram em cadeias eternas, em prisões. Como diz Judas, em seu livro que não tem capítulo, só versículo. E a questão é, o pecador, por mais degradante que seja, por mais que ele tenha sido um ser desprezível diante da sociedade em que viveu, ele não pode entrar no inferno. Que loucura é essa, pastor? Por que não pode? Porque o inferno não foi feito para ele. Assim como carne e sangue não pode entrar no céu sem a glorificação que Cristo já efetuou naquele dia em que ele disse: Madalena, espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu estou dando continuidade naquilo que vai ficar assim para vocês. Assim também, como Jesus, após a sua ressurreição, glorificou a si mesmo, para que através da sua glorificação, todos nós fôssemos glorificados na ressurreição, tendo em nós o corpo celestial, que ele vai nos dar, que é o corpo angelical. O inferno foi criado na criação presciente de Deus para Satanás e os demônios. Então, logo, no inferno não tem lugar para pecador. Pastor, o que vai acontecer?
vai acontecer o que aconteceu com Satanás. Satanás não caiu do estado de graça e não se degradou, não se regenerou ao ponto de se tornar quem se tornou. Pode até se transfigurar em coisas de luz, mas logo a sua verdadeira essência volta. Por quê? Porque ele conhece aquilo que ele próprio sabe. Porque ele é homicida desde o começo, ele é mentiroso desde o começo. Palavras de Jesus. Logo, o homem, quando cai também lá no jardim, perde a imagem e semelhança de Deus e cai em desgraça. E tem a degradação moral, a degradação de semelhança, vamos dizer assim, a contaminação da espécie, da raça. Aqui, na ressurreição do condenado, para que ele possa entrar no inferno, ele tem que passar por um processo de demonização. Porque pecador não entra no inferno. Quem entra no inferno é Satanás e os demônios. Assim como o salvo tem que ser glorificado para adentrar no reino de Deus e comprou a terça parte que ficou lá e está lá aguardando para entrar no inferno, aquele que escolhe o inferno como moradia vai ter que ter a sua natureza tão desfigurada, tão degradada, a ponto de se tornar um diabo, um demônio, para que ele possa entrar no inferno, porque a palavra de Deus, ela é fiel. O inferno não foi feito para os pecadores, o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. E o pecador, ele tem que se degradar ao extremo de se tornar um demônio. Em João 6, versículo 70, Jesus diz: eu não escolhi entre vocês 12, um de vocês é o diabo. Um de vocês é um diabo. Meu irmão, minha irmã, guarda com você essa palavra. Criação presciente de Deus e o seu governo sobre a história. Você quer recompensa de Deus? A sua recompensa é ser anjo. Você despreza a recompensa de Deus por meio do sangue de Cristo e de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Se prepara, porque quando você ressuscitar, o que se espera é uma transformação demoníaca, onde você será um demônio. E aí você estará apto para fazer companhia a Satanás e os demônios no inferno. Mas eu sei que você não quer isso, Deus não quer isso para você, portanto, em quem temos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança. Pai amado e querido, obrigado, Senhor, por este momento. Pai, visita essa pessoa, meu Deus, e sua condição neste momento. Senhor, esteja com ela e suas necessidades. Que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um, em todo lugar, em todo canto, fazendo aquilo, Senhor, que te apraz. Pai, que no Senhor haja libertação, cura, transformação, que no Senhor haja salvação e que no Senhor tenhamos, Senhor, vida eterna e força para darmos testemunho como sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém.